Se essa felicidade estiver nas coisas, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso ter aquilo, aí que dura pouco mesmo. Porque depois que você compra aquela. Já teve essa sensação, você queria muito comprar alguma coisa. E aí você compra aquilo, parece que naquele momento você ficou eufórica, ficou feliz, mas essa felicidade vai durar pouco. Agora, quando a sua felicidade está ainda no seu marido, eu preciso que ele mude, eu preciso que ele esteja feliz para eu estar feliz, aí piorou. Você está colocando a responsabilidade da sua felicidade, do seu bem-estar, da sua paz na mão de outra pessoa. E se o outro não faz, você fica ali triste, amargurada. Os homens não ligam para o casamento. Os homens são todos iguais. Olha só, os homens são todos safados. Passa uma mulher na rua, olha lá, todos olham. E aí, quando você generaliza, isso, na verdade, faz parte de uma crença. São crenças e a gente tem que ter cuidado com esses pensamentos. Quando a gente fala, os homens, todos são assim. Toda vez que você colocar todas as pessoas incluídas nesse pacote, você tem que ter cuidado. Porque não são todos. Não são todos os homens assim. Ah, mas o meu marido é assim. Então a notícia que eu tenho para te dar é que ele pode mudar. Ele pode ser transformado. Então, como eu faço? Eu vou mudar o meu marido? Não, você é responsável pela relação. Você, quando você mudar, você vai ter uma atitude diferente dele. E é exatamente isso que eu estou falando. Enquanto você fica ali esperando que o seu marido mude, que o seu marido faça algo diferente para você ser feliz, para você viver uma relação saudável, você vai ficar esperando, esperando. E se ele nunca fizer, as coisas não vão mudar. E é aí que a gente vai desanimando, a gente vai ficando cada vez mais infeliz. A gente e cada vez mais se afastando do outro. Lembra que eu estava falando aqui da mente ciumenta? Essa mente que está aqui criando, imaginando coisas, ela não me deixa viver o que eu preciso viver agora. Essa mente aqui que está só imaginando o que meu marido está pensando, o que ele está fazendo, enquanto eu fico aqui só julgando o que ele está fazendo ou imaginando coisas, eu não tenho tempo. Minha mente está sendo ocupada e eu não tenho tempo de pensar o que eu posso fazer de diferente hoje pelo meu casamento. O que a gente pode fazer para ter mais intimidade, para estar mais juntos, para ter mais conexão? Porque a sua mente está ali ocupada com esses pensamentos. Se você quer viver um casamento saudável, se você quer viver um casamento harmonioso, é a gente parar de pensar só no problema. Vamos pensar aqui na solução. Então, eu não posso pensar que todos os homens são assim, porque isso é uma crença. E tá tudo bem se você está pensando assim até hoje, porque foi o que você aprendeu, o que você viu na sua realidade. O que são as nossas crenças? É aquilo que a gente acredita com a nossa história, com aquilo que contaram pra gente. As pessoas disseram algumas coisas e a gente acreditou. Talvez sua mãe tenha dito que os homens não prestam, que os homens são isso, são aquilo, e você cresceu com isso. Então você já cresce reativa. Por quê? A gente só age com aquilo que a gente acredita. Se eu não acredito que existe algo, se eu não acredito que existem homens de valor, homens que querem lutar pelo casamento, homens que querem viver um relacionamento saudável, se eu não acredito, eu nunca vou ver, eu nunca vou ter. Então, comece aí mudando essa crença. Quando a gente identifica que a gente tem uma crença que não nos leva para frente, é uma crença negativa, é algo que não nos deixa viver algo bom, a gente precisa ressignificar. A gente precisa mudar essa crença por algo positivo. A gente precisa aprender a ressignificar, porque senão você vai ficar ali. Olha, o tempo todo eu estou falando da sua mente aí. Tudo começa dentro de nós. Tudo começa dentro de nós. Porque eu só vou agir, eu só vou fazer as coisas conforme o que está dentro de mim, com o que eu estou acreditando hoje. E aí eu estou aqui com a minha mente só pensando, o que será que o meu marido está fazendo? Com quem será que ele está conversando hoje?
E aí essa mente ciumenta, ela fica me ocupando, me sequestrando, me tirando do meu momento atual, onde eu podia estar pensando algo bom para fazer com o meu marido. Então, o que eu quero hoje dele? Eu quero ser respeitada? Eu quero que ele me dê mais atenção? Essa semana me perguntaram como eu faço para o meu marido sair do celular. O que eu faço? Meu marido fica muito no celular. Você vai fazer atividades que tenham sentido para vocês, que mostre para ele que o celular não é tão interessante quanto estar ao seu lado, quanto a conversar. As pessoas estão perdendo, as famílias estão perdendo a essência de viver. Eu quero ter um casamento saudável, então faça o básico. Às vezes a gente acha que viver um casamento saudável é algo muito extraordinário. A gente precisa ter muito dinheiro, a gente precisa fazer altas viagens. E não é isso. É bom também, né? Mas não é só isso. Viver um casamento saudável é viver o básico. É viver um dia saudável. É você ter uma rotina saudável. Quantas mulheres, minhas alunas que chegam para o meu curso e aí elas estão sobrecarregadas. Eu estou cansada, porque eu não estou conseguindo mais me entender com meu marido, a gente não consegue conversar, acaba brigando, e aí eu tenho que cuidar dos filhos, e às vezes a gente briga até por causa dos filhos também, às vezes um filho muito agitado, às vezes um filho que é desobediente, e vocês acabam ficando nervosos, e não consegue lidar com isso e acaba brigando com o outro também. E aí começa essa briga, essa discussão. Por quê? Porque você não está prestando atenção no básico, na sua rotina, no que vocês fazem juntos. E está perdendo muito a essência de sentar à mesa, de estarem juntos no dia a dia. Então eu quero viver um casamento saudável, Silvana. Então comece quando você acorda. Como você acordou hoje? Será que você já acordou? É mais um dia? Você acordou reclamando? Cada um tomou café da manhã num horário diferente? Vocês não têm o hábito de sentar à mesa. E eu vou te dizer, relacionamentos bons, talvez você fale assim, o meu casamento nem tá tão ruim assim, nosso casamento é bom, eu só queria aprender alguma coisa aí para melhorar um pouquinho mais. Então, comece pelo básico. Porque sabe o que acontece aí, o que atrapalha muito as famílias hoje em dia? A pessoa acha que vai ser uma infidelidade, que vai ser algo grave, que vai acontecer e o casamento pode acabar. A maioria dos casamentos acabam porque as pessoas começam a pensar assim: ah, eu acho que acabou o amor. Acho que a gente está esfriando, eu não tenho mais atenção do meu marido. Eu acho que a gente não se entende mais. A gente pensa diferente. Quem aqui já não ouviu as pessoas falando assim: ah, esse casamento não deu certo porque não tinha compatibilidade de gênero? Gente, eu acho que essa é uma das respostas que eu mais ouvi durante esses 20 anos trabalhando e ouvindo histórias de casamento. Não, eles não tinham compatibilidade de gênero, por isso que acabou o casamento. Ué, mas espera aí. Por que eles escolheram um ao outro? Vamos voltar lá no início. Por que você decidiu casar? No mínimo, porque você achava que essa pessoa tinha a ver com você. Tinha alguma compatibilidade aí, sim. É uma das coisas que a gente mais ouve. Ah, não tem compatibilidade. A gente não tem compatibilidade, gente, a gente não está se entendendo. Gente, se não está se entendendo, então precisa se entender. É aprender a ter essa harmonia, viver uma relação saudável. Não é que a gente não tem compatibilidade, o amor acabou. Acabou porque vocês deixaram romper. E uma das coisas mais sutis que acabam com o casamento, porque é sutil, você não percebe, porque o fulano traiu o ciclano, foi uma infidelidade. Tá, então você é gritante que houve ali um problema. E as pessoas dão a ênfase para a infidelidade. Ah, traiu, que sem vergonha, que não sei o quê. Só que o casamento, ele não teve o problema quando ocorreu a infidelidade. Não. Só ocorreu a infidelidade porque o casamento já estava ruim.
A relação já estava ruim. Então, a infidelidade, ela foi só ali, a amostra de que algo estava ruim, de que o casamento estava ruim. E aí as pessoas dão ênfase ao quê? Ao problemão, aquilo ali que aconteceu. E estão se perdendo da essência do dia a dia, de sentar à mesa. Ah, mas o meu marido fica mais no celular do que fica comigo, ele gosta de ficar no celular. Tá, mas quando vocês sentam, essa é a primeira coisa, será que você tem o hábito de sentar à mesa? Vocês têm o hábito de fazer uma refeição juntos? Vocês têm o hábito de criar momentos em família onde vocês sentam para conversar? Ou cada um vai para a mesa com seu celular e fica cada um no seu celular o tempo todo respondendo mensagens? O que é muito comum hoje, a gente vê até mesmo no restaurante. Você vai a um restaurante, casal saiu para ir num restaurante, em vez de criar aquele momento de conexão entre eles, aquele momento ali de harmonia, eles estão no celular.